ver o tio Rei falando dessa questão da PGR? Vamos lá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, amanhã, tá? Amanhã nós não teremos a live, tá? Amanhã nós não teremos a nossa live. Então, o que eu quero... O que eu quero falar para vocês, gente? Eu preciso bater meta, tá? Então, as nossas lives, elas duram 2 horas, na verdade, tá? Eu acabo ficando um pouquinho mais com vocês, porque a gente precisa bater a meta. Ainda faltam R$69. Então, bora lá. Quem tiver aqui, gente, chega com 5, chega com R$3. Vocês podem mandar no Pix, no folhademocrata@gmail.com. Quem puder, passa no cartão. Ai, final de mês, Liliane, eu não tenho Pix para passar. Tô vendendo almoço para comprar janta. Eu sei como é que é, porque comigo acontece bastante. Mas passa no cartão. Então, se você puder ajudar no cartão, a gente fica muito feliz, gente. Porque, de verdade, a minha presença aqui, se eu não bato meta, fica complicado. Tá difícil agora com a Copa do Mundo. A gente teve uma queda na audiência, a gente teve uma queda nas arrecadações, isso prejudica o canal. No ano eleitoral é muito perigoso isso acontecer. Eu sei que não é culpa de vocês, eu sei que é culpa daquele campeonato, mas a gente precisa de vocês mesmo assim, porque nós precisamos continuar, tá bom? Então, posso contar com vocês aqui? Vamos ver o tio Rico. Minhas caras, meus caros, há um absurdo em curso que não quer calar. Os políticos que mais receberam recursos individualmente tomados de Daniel Vorcaro foram Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, para supostamente fazer o tal filme, não é? Ocorre que os indícios de que pode haver problema aí são muitos. A começar da tal da produtora Go Up, da Karina da Gama, que também tem contratos um tanto, como vou dizer, inexplicáveis com a Prefeitura de São Paulo. Observe que o senador Jacques Wagner foi alvo de um mandado de busca e apreensão por desvio, que nome tenha, avaliado em 3,5 milhões. E eu não estou dizendo que não devesse ser investigado, não que não deva. E também uma nora dele seria sócia de uma empresa que tinha negócio com Master. Investigue-se. Mas espera aí. Os recursos enviados aos irmãos Bolsonaro somam 60 milhões e eles tinham pedido 134. E os indícios de proximidade são muito grandes. Sim, nas conversas, parece que Vorcaro julgava realmente estar financiando o filme. Mas esse dinheiro foi mesmo para o filme? Aliás, o Eduardo deu uma entrevista nos Estados Unidos ao lado do diretor desta grande obra, dizendo que sim, o objetivo é eleitoral, eleitoreiro mesmo. É caixa 2 de campanha, além de tudo? Se é que o dinheiro foi para o filme? Bom, talvez esse mistério... São muitas perguntas, né, gente? São muitas perguntas. Porque, novamente, vamos lá. Jair Bolsonaro tá preso, certo? O Carluxo tá disputando campanha. Ele lá de Santa Catarina. Jair Renan é aquela belezinha lá que tá em Balneário de Camboriú lá. Então, será que o Jair Renan tá sustentando a família? Não me parece ser provedor a este ponto. Então, quem está custeando essa palhaçada? Flávio Bolsonaro, com que dinheiro? Do chocolate? Essa história não bate. As placas não batem. O que o Eduardo faz nos Estados Unidos para ele estar morando numa mansão com aluguel de $6 mil não bate. Não bate. A Leda está falando aqui, o Flávio já trocou de telefone, escondeu as provas e combinou as narrativas. Agora, ele precisa combinar a narrativa com o próprio irmão, né? Porque não adianta um ir contra a tarifa e o outro pedir tarifa, né?
Precisa tomar cuidado com isso. Sério, vai ser investigado Bora lá, agora, gente, vamos o pingar! deputado Lindenberg Farias entrou com uma notícia crime pedindo que Jair Bolsonaro e Flávio fossem investigados no âmbito do inquérito da coação no curso do processo, aquele que condenou Eduardo. Isso foi para o Alexandre mandou para a Procuradoria devolveu para o Alexandre dizendo que ele acha que o André Mendonça é prevento para este caso. Ele disse, já há um procedimento aberto. Bom, mas acontece que este procedimento do Mendonça até agora não tocou nos irmãos Bolsonaro, apesar dessa dinheirama. Alexandre enviou para a presidência do STF, né, esse parecer da Procuradoria-Geral, perguntando, isso fica comigo, já que a notícia crime foi apresentada a mim, isso fica comigo, isso fica com o Mendonça, isso vai para sorteio, quem vai decidir é Edson Fachin. Uma coisa é certa, sem investigação, esse troço não pode ficar, não é? Porque, insisto, um dos eventos que mais, vamos dizer, impactaram a opinião pública nessa história toda foi justamente aquele pedido de recursos feito pelo Flávio Bolsonaro ao Vorcaro. Aquela coisa chorosa e solidária ao mesmo tempo. E até agora isso não foi investigado. Mas então vamos abrir o contato do filme. Não pode, porque é sigiloso. Isso o Eduardo não quer, né? Vamos ver. Será que finalmente vão investigar esse troço? Ou isso vai passar assim em brancas nuvens? Meu, gente, não dá, né? Não dá para passar reto. Não tem a mínima condição. E aí, a gente passou o tio Rei e eu quero passar para vocês o seguinte. Hoje tivemos uma nova atualização aí, supostamente, de que o chefe de gabinete do Jacques Wagner teria telefonado para Vorcaro, segundo a Polícia Federal, na coluna da Bela Megali, no Globo, que deu essa notícia, tá? Então, vamos ver isso aqui? Deixa eu só pegar aqui e colocar para vocês, porque ele me deu aqui ele entrou no firewall, tá? Aqui a investigação da Polícia Federal sobre o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, identificou uma ligação de WhatsApp do chefe de gabinete do senador para o telefone do banqueiro Daniel Vorcaro. O telefonema ocorreu no dia 7 de agosto, mesmo dia em que Vorcaro havia marcado o encontro com Jacques Wagner em seu gabinete. Segundo reportagens do jornal Estado de São Paulo, o encontro do senador com o dono do Master foi marcado pelo publicitário Guilherme Sodré, apontado pela PF como intermediário historicamente vinculado a Jacques Wagner. A PF identificou que o chefe de gabinete, citado pelo nome de Lucas, fez um telefonema a Vorcaro no dia do encontro. A ligação não foi atendida pelo banqueiro. No dia seguinte, Vorcaro enviou mensagem dizendo que estaria à disposição para conversar. Vorcaro também recebeu de Guilherme Sodré o número direto de Jacques Wagner. Procurado, a assessoria de imprensa do senador diz que Lucas Reis, chefe do gabinete de Wagner responsável pela agenda, confirma que recebeu no dia 7 de agosto um pedido de agenda com Daniel Vorcaro. A assessoria afirma que Reis consultou Jacques Wagner e ele não autorizou a marcar. À noite, Lucas Reis tentou contato com Vorcaro para informar que o encontro não iria acontecer e não foi atendido. Tá? Ou seja, isso teria acontecido, então a gente tem que ver o seguinte aqui, tá? Vamos lá. Olha só como é maldoso. Como esse título é maldoso. Não foi marcado o encontro. Entendem como a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é divulgado? Porque aqui na própria reportagem, no final, ela fala, a assessoria afirma que Reis consultou Jacques Wagner e ele não autorizou marcar. À noite, tentou contato com o Vorcaro para informar que o encontro não ia acontecer e não foi atendido. Então,
O que se sabe? Aqui, ó. A ligação não foi atendida pelo banqueiro. Vorkar enviou uma mensagem que estaria à disposição para conversar e também recebeu de André Sodré o número direto de Jacques Wagner. Então, não se sabe efetivamente o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Bom, Jacques Wagner ignora Fogo Amigo e quer decidir o seu futuro com o presidente Lula, tá? Apesar da pressão de setores do Palácio do Planalto, o senador Jacques Wagner afirmou a aliados que cabe somente a ele e Lula decidirem o timing da provável saída do parlamentar da liderança do governo. Tá? Segundo aliados, o senador avalia que, pela amizade e parceria política de quase 50 anos com Lula, a solução deveria ser construída em comum acordo. O objetivo é evitar que a decisão seja interpretada como uma demissão. Tá? Deixa eu colocar aqui. O temor desses auxiliares presidenciais é de que o episódio envolvendo o líder do governo contamine a campanha de Lula. A oposição já tem usado o caso para tentar desgastar o atual chefe do governo. Pessoas próximas a Jacques disseram à coluna que o parlamentar baiano não é apegado ao cargo e não insistiria em permanecer se prejudicar Lula. Tá? Vamos ver aí o que é que efetivamente vai rolar com relação a isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!